falar um pouco para vocês sobre a experiência deles no teatro, usuários e em outros movimentos de saúde mental também. Então, queria chamar para compor nossa mesa Girlene. Girlene é atriz dos Incênicos e é do Papo de Mulher, que é um movimento social que trabalha a temática da saúde mental junto a mulheres vítimas de violência. Elisleide, vou chamar primeiro as mulheres. Elisleide é a presidente da Associação de Usuários Metamorfose Ambulante e atriz dos Incênicos. Diretor financeiro da... Raimundo é ator também dos Incênicos. Raimundo é ator dos Incênicos e é diretor financeiro da Associação de Usuários Metamorfose Ambulante. Dionaldo é ator, palhaço, ator dos Incênicos e também membro da Associação de Bom, a gente pensou de vocês fazerem uma fala inicial breve e aí a gente abre um pouco para a conversa com os meninos. Tá bom? Nós resolvemos. Você resolveu como? Nós resolvemos. Eu não gosto de muito frufru, eu gosto de coisa livre, né? Antes da fala, nós queríamos fazer a mesa com uma cirandinha. Para dar uma animadinha para todo mundo. Tá bom. Ó, gente, é o seguinte. A luta antimanicomial é uma luta muito forte. A gente vai falar sobre ela, a gente queria incluir vocês nela. A nossa proposta aqui é de fazer militância, entendeu? Então vamos levantar um pouquinho, né? Tem que ficar frio. Vou levantar um pouquinho. Bota as bolsas na cadeira, né? Não tem muita gente. Então era bom que assim um ficasse do lado do outro, né? Ocupasse os espaços assim, um ao lado do outro para ficar certo. Olha só, a gente vai fazer uma dinâmica que a gente aprendeu lá nos Incênicos e que é muito interessante. Para a gente entender como a gente dá para fazer e vai ser rapidinho. João, deixa eu ficar aqui. Rai, eu preciso de você e você precisa de mim. Leide, eu preciso de você e você precisa de mim. Girlene, eu preciso de você e você precisa de mim. Rai, eu preciso de você e você precisa de mim. Gió, eu preciso de você e você precisa de mim. Gi, eu preciso de você e você precisa de mim. Aí pega na mão da ponta de cá, né? No caso dela, aqui de rosa, pra seguir assim. Vá, pegue na mão dela. Vai, Dionaldo, pega na mão dela. Pega na mão bem alto pra gente se conhecer, né? Jéssica, eu preciso de você e você precisa de mim. Dionaldo, eu preciso de você e você precisa de mim. Fih, eu preciso de você e você precisa de mim. Jéssica, eu preciso de você e você precisa de mim. O seu nome. Bruna, eu preciso de você, você precisa de mim. Felipe, eu preciso de você e você precisa de mim. Eita, eu preciso de você e você precisa de mim. Julieta, eu preciso de você. Você precisa de mim. Pega, eu preciso de você e você precisa de mim. Lari, eu preciso de você e você precisa de mim. Lica, Ferla, eu preciso de você e você precisa de mim. Vamos falar sério, né, gente? Larissa, eu preciso de você e você precisa de mim. Gilda, eu preciso de você e você precisa de mim. Thaís, eu preciso de você e você precisa de mim. Gilda, eu preciso de você e você precisa de mim. Manoel, eu preciso de você e você precisa de mim. Thaís, eu preciso de você e você precisa de mim. Tainá, eu preciso de você e você precisa de mim. Eu preciso de você e você precisa de mim. Lá pra trás.
Dani, eu preciso de você, você precisa de mim. Eu preciso de você e você precisa de mim. Letícia, eu preciso de você e você precisa de mim. Dani, eu preciso de você e você precisa de mim. Eu preciso de você e você precisa de mim. Leti, eu preciso de você e você precisa de mim. Lua, eu preciso de você e você precisa de mim. Eu preciso de você e você precisa de mim. Lá, eu preciso de você e você precisa de mim. Lua, eu preciso de você e você precisa de mim. Laís, eu preciso de você e você precisa de mim. Laís, eu preciso de você e você precisa de mim. Tatiana, eu preciso de você e você precisa de mim. Joilda, eu preciso de você e você precisa de mim. Maria Clara, eu preciso de você e você precisa de mim. Tati, eu preciso de você e você precisa de mim. Laís, eu preciso de você e você precisa de mim. Maria Clara, eu preciso de você e você precisa de mim. Pega lá, Começou Priscila, eu preciso de você e você precisa de mim. Laís. Laís, eu preciso de você e você precisa de mim. Nós dois. Priscila, eu preciso de você e você precisa de mim. Isso. Jarlan, eu preciso de você e você precisa de mim. Ela fica aqui, pega. Julie, eu preciso de você e você precisa de mim. Jarlan, eu preciso de você e você precisa de mim. Preciso de você e você precisa de mim. Julie, eu preciso de você e você precisa de mim. Vem, mulher. Eu preciso de você e você precisa de mim. Carol, eu preciso de você e você precisa de mim. Leide. Meu nome é Leide. Eu preciso de você e você precisa de mim. Como é seu nome? Lívia. Lívia, eu preciso de você e você precisa de mim. Tá vendo a importância que a gente tem de Sabe ajudar por o outro, que né? essa questão, gente? Porque eu vi que a pessoa mais conhecida aqui é a Joilda. Que é a que mais fala, o pessoal fala Joilda, Joilda. Você deve se passar todos os dias de manhã por aqui, um olha para a cara do outro, mas são incapazes de se conhecer. E é isso que falta na humanidade, né? Eu passei um mês em São Paulo e eu fiquei num prédio de uma amiga e um batia a porta, outro saía, ninguém se falava. Eu achei aquele lugar muito desumano. E na Bahia a gente um conhece outro vizinho, todo mundo serve um ou outro. E eu acho que numa faculdade como essa aqui, eu acho que a gente tem que se conhecer, porque às vezes a gente acorda de manhã tão mal-humorada, tão mal, e a gente chega aqui e a gente não dá um simples bom dia ao segurança, ao vigilante, nem aos nossos próprios amigos que a gente passa ao redor. E a gente precisa de todos. É isso que o movimento antimanicomial tem. Um precisa do outro. Tá pensando que a gente não briga? Briga muito. Eu sou a pior de todas. Mas a gente, apesar do amor, a gente se ama muito e precisamos de todo mundo. Por isso que esse exercício, eu acho que tinha que ser feito assim, a cada um mês ou 2 meses dentro de uma sala de aula. Porque vocês são colegas, às vezes na mesma sala, mas às vezes não, às vezes na mesma faculdade, e nem se falam pelo egoísmo de achar que vocês só se completam, você só está bem, tá entendendo? Por isso que a gente gosta desse exercício. E como a gente tem a proposta, né, de mostrar, falar um pouco sobre a luta antimanicomial, falar um pouco, gente, porque nós somos uns loucos que a gente não tem mais tempo de surtar. A gente trabalha demais, impressionante. A gente tem esse compromisso aqui e outro grupo já está lá no DIC fazendo um trabalho também. Então, assim, é uma correria. E a proposta que a gente tem é que os militantes que daqui saiam não procurem a gente só no meio da luta antimanicomial. A gente também, nós somos capazes como você, a gente não está aqui mais para ser estudado. Porque a gente é capaz, da mesma forma que vocês, a gente faz as mesmas coisas que vocês. Entendeu? Então, para aquecer, segura a mão aí, para a gente começar a trabalhar. E vamos trabalhar. O marinheiro, repete, é hora de trabalhar. Repete, vai. O marinheiro,
trabalhar. É o céu, é a terra, é o mar. O marinheiro olha o balanço do mar. É o céu, é a terra, é o mar. O marinheiro olha o balanço do mar. Nada como um grupo de teatro não ter um pouquinho de encenação, pelo menos no começo, senão não é. Tem que representar a nossa casa. Muito obrigado e valeu mesmo. Bem, Carol. A gente vai passar a fala para a Gi, que é uma das maiores militantes da Bahia no começo do movimento. Eu sou cria dela, sou um pedacinho de Gilene, aprendi a ser desaforada para falar a verdade, com direitos e deveres com ela. Também faço parte do mesmo grupo que ela, Violência contra a Mulher, com Papo de Mulher, né? Apoiada pelas voluntárias sociais da Bahia. A gente faz um trabalho muito bonito com a violência contra a mulher em saúde mental. Sou um por ser do sexo masculino que participa do Papo de Mulher. Ele representa o movimento LGBT. Carol, como é isso? Vai definir um tempo de fala? Não, eu acho que não. A fala é livre, né? Acho que a gente tem aí, vamos pensar, um tempo nosso até meio-dia, pode fazer uma fala um pouco mais pontual e os meninos quando porque na verdade eu, quando me filmo para fazer uma palestra, eu não gosto dessa frase, eu gosto de uma roda de conversa. É uma troca de ideia, né? A gente está aqui para aprender com vocês também. Então, eu vou começar com um pouco do movimento que vocês não conhecem, né? Então, em 92 se fez o primeiro encontro de saúde mental em Salvador, porque usuários e familiares não aceitavam mais, e trabalhadores da rede de saúde, a condição que a saúde, em geral, é tratada, principalmente a saúde mental. E aí vem a história da reforma sanitária, que eu acho que vocês tudo sabem, né? E alguns trabalhadores, psicólogos e serviço social, fez um outro movimento contrário para que a saúde mental tivesse o primeiro encontro. E aí, porque lá em Minas Gerais, em BH, já existia uma coisa forte. Porque lá nos lugares em Aracaju, que a saúde mental é mais arrumada, estabilizada do que qualquer outro lugar do mundo, né? E aí essas pessoas se reuniram no Sesc Piatã e fizemos o primeiro encontro de saúde mental. Eu, Eduardo Araújo, por que eu estou focando a você? Porque quando falam da militância da Bahia, não falam em Eduardo Araújo, que foi o primeiro militante, e Vera nossa cocada, Vera uma negra que andava junto com a gente em todos os lugares que algumas pessoas devem conhecer, ela estava lá. E estávamos assim, muito desorganizados, eu estava surtada e foram me pegar no Juliano. E eu, Eduardo e Vera, fomos para o primeiro encontro de saúde mental no Sesc Piatã. Lá as discussões eu não entendia nada. Quando alguém dizia uma coisa, eu mesma era mais brava, saia batendo, eu tirei até a roupa nesse dia, fiquei nua em cima da mesa e foi aquela coisa toda. Aí começa o movimento da reforma e eu tinha uma forma muito grosseira de ser, como sou ainda, sou muito real, porque senão se tirar isso de mim não é de ranha, né? E quando a gente começa as discussões dentro dos CABs e tudo, que eu vejo toda essa violência dentro do CABs, eu acredito pela enfermeira, sou abusada sexualmente com o médico, eu vou lá toda de porrada no médico, aí consigo depois provar na justiça, quando eu caio no meu bom senso, vem ao abuso sexual dentro desse quarto, porque eu não ficava perto de ninguém. Sônia, porque diziam que era muito agressiva, que era uma usuária também cênica, que era agressiva por tanta violência. E eu, porque era abusada sexualmente, e dizia que meu psiquiatra abusava e ninguém acreditava. E daí, ele me prendia no quartinho. Mas entenda que eu não tinha uma vida como os outros usuários. Eu tinha um quarto arrumado, com boneca, com tudo que eu queria, amarrada, mas eu era abusada sexualmente todos os dias pelo meu psiquiatra. E aí passaram 3 anos. E eu não consegui provar. Ele dava tudo para meus filhos, 2 para o primeiro casamento. Depois se passa mais um ano, eu volto, eu saio do seu trabalho, consigo me libertar e vou outra vez mais um ano e esse cara começa a me abusar outra vez. É quando começa mais a reforma e eu começo. Tirar o anel desse cara, desse psiquiatra.
Lá, 8 meses depois, um ano depois, mais ou menos, ele morre de junho de mim, porque eu dou uma crise e vou para a emergência do Juliano Moreira e ele morre de junho de mim com edema pulmonar. Que a família, a mulher dele só queria, mas era negro e muito feio, e ela só estava com ele pelo financeiro e abandonou ele. Ele sofreu tudo que eu sofri, pagou pela mesma moeda que fazia comigo. Mas o Juliano ainda, o sistema ainda não contente com o que aconteceu, ele pega todo o meu histórico e dá fim. Bota no Ministério Público, até hoje eu não tenho histórico de saúde mental. Sou a única que não tem um histórico dentro do Juliano e do Canel, porque sumiram com o meu histórico. Junto com vereadores daquela época, que o doutor Alcino da Anunciação, tem milhões de processos que ele queimou no Ministério Público, e um deles sou eu mesmo, né? O vereador agora. Eu mais ou menos o que foi o movimento no começo para vocês, né? Daí surge a Ania, surge o movimento, que minha amiga também vai passar, e aí chega a gente, de tanta violência que eu passei no CAPS, eu já não estava mais feliz com a situação do movimento antimanicomial, porque eu já estava assim num processo além, na frente. Não era só a questão do movimento, não era só para a faculdade vir dar palestra para vocês. Hoje eu estou vindo muito feliz, porque eu estou vindo completar uma história de minha amiga ali, que começa, que está na militância e que vai ser a melhor profissional do mundo. Entendeu? Carol vai ser a melhor profissional do mundo. Pela humanidade. Você não tem que só botar um anel no dedo. Você tem que saber fazer o que você faz. E aí, eu dentro da ANA, depois dessas reformas todas, você depois é com o eixo da ANA. Aí começa a ter movimento de mulheres, conferência de violência contra a mulher. Conferência de direitos humanos. Quando eu e a Ana Ochoa chegava lá, todo mundo bem aquela dor maluca. Não escrevia a gente. Mas a gente entrava naturalmente e botava a discussão saúde mental na pauta. Um belo dia, uma assistente social, ainda vai trabalhar no meu CAPS, chamada Tânia Nogueira, que está hoje lá nas voluntárias social, como assistente social no CAPS. Mas ela trabalhou 2 anos, não aguentou mais a pressão psicológica dentro daquele sistema de tanto maltrato às mulheres. Em violência, ela da rede feminista, já era uma mulher que tinha trabalhado com violência contra a mulher, essa coisa toda, a mulher toda envolvida com as histórias. Ela pede demissão e a gente tem um grupinho lá de mulheres que fazem o papo de mulher dentro do CAPS. Quando ela sai de dentro do CAPS, ela fala bem assim, eu vou embora, Gil, eu vou atrás de tudo, ela precisa garantir. Vou atrás de tudo, porque é o sonho que eu tenho. Aí vem a Conferência Nacional de Violência contra a Mulher. Eu consigo entrar nessa conferência e vou brigar pelas mulheres. Toda hora que eu boto para saúde mental, dizendo mulher com deficiência, mas mulher com deficiência não é o mesmo que mulher com saúde mental. Porque somos bipolar. E bipolar não tem direito nem de aposentadoria. É muito duro isso, mas é. Estamos... Lá a Tânia vem para voluntária, eu vim atrás dela. E aí eu digo, eu vou criar um grupo de violência contra a mulher. Primeiro que os casos de estupro dentro dos CAPs é grande por usuário. Há usuária que vai para o CAPs que o pai violenta, que o filho, o filho violenta, que o irmão usa ela sexualmente. E ninguém da equipe denuncia. Sabe por que não denuncia? Porque eles dizem, se eu denunciar eu vou perder a paciente, eu vou perder aquela pessoa, porque o abusador não vai levar mais a paciente para o CAPS. E aí eles acabam perdendo a paciente e ela vai enlouquecer ainda. Não sei se isso é melhor ou pior, porque para mim, não sei o que fazer. E aí a gente cria um grupo chamado Papo de Mulher. O grupo, sinal agora no Ministério Público, o doutor Rafael, que é um amigo muito querido, mas ele imitou. Ele botou um livro chamado Papo de Homem. Eu vou lá perguntar ele por quê, né? Porque já existia esse nome, Papo de Mulher. Aí você vê, ele é o certo que roubou o nome dos errados, dos doidos. Tá entendendo? Vou até perguntar a ele, porque é uma figura que eu gosto muito, mas a gente não foi consultado de nada e já está lançado. Eu estou até com esse livro aí. Muito bom também, sabe? E aí a gente vem liderando contra a violência dentro dos CAPs, lutando contra a inclusão social, porque para mim o movimento já está bem na frente, mas não temos direito à aposentadoria porque estou hábita ao trabalho. E para o trabalho eu sou louca, não dá para entender. Trabalho não me dá emprego, no dia D, saúde mental não entra, eu acho que é uma luta que a gente tem que entrar também, como pessoas para trabalhar, porque a gente não conseguimos emprego. Qual é a minha preocupação dentro do Papo de Mulher? A mulher que não tem grana, ela está com a autoestima lá embaixo. Ela está, a mulher
que não tem grana, ela não bota uma dentadura. O dente dela está todo acabado, todo quebrado por causa da medicação. Ela está gorda e feia por causa do medicamento. Tá entendendo? Porque o antidepressivo, ele engorda pra cá. Aí eu digo, com papo de mulher, bora criar o quê? Bora criar um desfile. Quando a gente criou aqui dentro, aqui a gente teve também um desfile aqui, tivemos um centro de convenções, e levanta a autoestima do sujeito dessa mulher, que está, mulheres e homens. Por que falo da mulher? Porque a maioria são mulheres violentadas. Tá? A mulher rica apanha e não larga. Porque ela tem o quê? Ela tem muita coisa, muito financeiro lá a dividir. Ela aguenta mais porque tem filho, porque tem grana. A maluca essa doida pela rua, dando que nem chuchu a todo mundo. Tá entendendo? Porque ela não aguenta a violência dentro de casa. E ela é abusada sexualmente em tudo que é lugar. E ela não é abusada por homem de rua, não. Ela não é abusada por usuário de saúde mental, não. São por segurança, são por pessoas ditas normais que abusam dessas mulheres. Porque eu fui abusada muitas vezes. E eu digo, eu já estou cheia de a gente está na frente, então bora ver com a conclusão social. A gente entra com a economia solidária, com a CESOL, para tentar estar inserindo essa mulher no mercado de trabalho, ainda que seja com autonomia da gente própria. Aí, da geração de renda. Aí a gente vem criando os basais solidários, a gente bebe dos basais, a gente bebe das... A gente agora vamos também ter rodas de bate-papo, a gente vai falar para mulheres ditas normais e vamos ganhar por isso. A gente ainda está aí gerando isso, você sabe que você não citar, você fazer essa coisa toda, você vai incubadora. É mais do que 9 meses para um bebê, porque o bebê nasce com 9 meses e a gente nasce depois de 1 ano e 6 meses. É filho de elefante, tá entendendo? Mas a gente não está desistindo, a gente está aí lutando. Porque hoje, muito mais que saúde mental não é só cuidar da minha cabeça no carro, cinema. Saúde mental é eu transar, porque tiram todo o direito da maluca transar. Quando a maluca Tânia chega lá no carro e diz, olha que chupão, meu marido fez isso, bora dar um remédio a ela, para o libido dela tá muito alto, não pode transar. E quando pare, pego meus filhos, como Patrícia, que pariu gêmeos, já parei mais 3, pego meus filhos e doa, porque eu não tenho direito de ser mãe. Então o âmbito de saúde mental é muito mais amplo, tá? Nunca tiraram meu filho porque eu era uma cachorra louca. Eu não deixava, eu me escondia, eu fugia com meus filhos. Mas a questão é, eu acho que vocês que estão aí, tem umas carinhas aí que pode até... Porque assim, saúde mental tem um bocado de ângulo, né? Puxa, será que essa mulher é violentada dessa forma? Mas a gente tem que pensar de todas as formas. Então, quando o movimento antimanicomial vem com todo. Agora hoje a gente se divide. Acho que vai ter outras divisões ainda das pessoas, e dando a mesma coisa, com todo mundo junto. A AME, ela existe, ela é uma associação que está cuidando das pessoas. E aí, quando a gente se divide para dizer, eu vou cuidar da violência contra a mulher, porque são poucos braços para muita luta. E precisa cada um de nós pegar uma causa e segurar e levantar essa bandeira. E não como uma mulher que, nada mais como uma mulher violentada, que lutou por tudo isso. Tá entendendo? Temos que ter o direito de ser mãe, tá entendendo? E quando eu, na minha maior firmeza, já vou tentando me levantar, vão lá, dão 27 tiros no meu filho e matam. Tá quase enlouquecido, fazer 3 anos. Tá entendendo? O que me segurou foi o teatro e o amor dos meus amigos antimanicomiais. Porque a minha família pouco liga pra mim. Primeiro que eu sou irmã Dulce, sou Dilma, tudo pra eles. A Dilma ganha dinheiro, não ganha nada. Irmã Dulce não ganhava porque fazia caridade com mulher. Quando eu estou fazendo alguma coisa, quando eu vou tomar uma cerveja no final de semana, porque na hora que eu quero eu bebo, eu sou gente, eu sou girranha, eu não sou só um Cid. Eu vou falar ao seu médico, vou falar ao pessoal que você faz isso. Eu digo, mas todo mundo sabe, eu sou humano, eu preciso beber, eu preciso gozar. Lene, sofri abuso. A pior coisa, o que dói é você ser violentado. Quando você é violentado pelos seus colegas na rua, como eu vendo histórico de manicômio, mendigo, morador de rua, andarilho, ex-suicida, uma história da saúde mental. Aí tem a diferença de usuário, um usuário doente mental
e transtorno mental é diferente. Como eu digo toda uma vida nas minhas falas, eu já fui julgado e condenado no dia que eu nasci. O infeliz já nasce pobre, preto e ainda doido. Aí já nasci lenhado. E aí pronto. Aí tem um cuidado para eu tenho um cuidado. Aí foi depois com o tempo. Eu não sabia ainda o que é dizer. Tu era ainda. Não. Eu fui forçado a fazer sexo sem querer. Eu fui, como é? Aí pronto. Comecei sendo violentado por pessoas que cuidavam da minha própria família. Me internei para ser cuidado, passei a ser violentado no lugar que me cuidava. Fiquei maior de idade e continuei, porque era um negro grande, de um corpão, depois que dava banho, que tirava aquela sujeira toda, parecia um negro velho. Aí ele, pimba. Aí pronto, me lascava. Eu preferia ser todo esbagaçado, desdentado, e não era. Ele me cuidava toda vez que eu tinha cuidado, quando eu estava na rua, eu já ficava preocupado. Que esse cuidado ia terminar, já sei onde ia terminar. E aí pronto, a gente se lembra, não é só mulheres com que pessoas insistem, a maioria esconde. A maioria dos usuários fala, eles falam sobre tudo, mas quando chega nessa parte, todo mundo para. Mas eu venho, na minha fala, o Juliano falou muito sobre eu vim da luta de todos os anos. Eu estou fazendo 47 anos. Esse ano eu faço 47 anos de idade, graças a Deus. Não foi fácil. Eu digo a todo mundo, eu vivo há 12 anos. Praticamente eu me considero um cara com 12 anos. É o momento que eu vivo. Quando a faculdade... Agora, não fotografe e nem vá trabalhar, fotografe ele, que depois eu falo sobre ele. Graças ao serviço coletivo, o serviço substitutivo e o teatro, hoje eu posso falar de mim, me defender e brigar na justiça por o que eu quero. Se eu pegar, por acaso, seja meu colega, usuário ou etc., fazendo isso, eu tenho órgãos também que eu posso entrar com ação de danos morais. Em seguida, quando eu pegar, porque no interno da peça dos incênicos, nós terminou, e no fundo eu via, pode fotografar Raimundo, que depois eu falo sobre ele. Eu me senti ofendido, poxa, quem tem que falar sobre mim sou eu. Eu deixei de fotografar e fiquei calado, mas aquilo que eu estava muito triste pelo encerramento da peça Balada de Amor, se despedindo de uma personagem que eu tanto critiquei, que é esse personagem, não sei se tiveram o privilégio de ver a negona lá, maravilhosa. Uma conquista dos usuários, né? Que a gente foi para Brasília com toda a dificuldade, um monte de estudantes e profissionais que estavam lá nos acolhendo. Vamos de buzinho. A gente foi de ônibus, 24 horas dentro do ônibus, um monte de usuário de saúde mental. 2 ônibus. E tinha um monte de gente também que só queria passear, e a gente tinha que conviver com isso, profissionais que acham que ia para Brasília só para passear. E foi, né? É isso que eu estou dizendo. E a gente, com isso tudo, a gente conseguiu, depois de 10 anos, a Conferência de Saúde Mental. Então, depois daí, eu fui começando a militar e conhecer o movimento. No começo, eu estava tão surtada que eu não entendia o que significava a palavra articulação. Todas as palavras me pareciam que era coisa de outro mundo. E aí, poucas pernas para militar. E aí, eu fui convivendo com os militantes. E aí, eu comecei a viajar. Teve o Guia, né? O Guia é um livro. Um livreto criado por nós, Direitos e Deveres dos Usuários de Saúde Mental. A Fundação de Direitos Humanos patrocinou esse primeiro lote do Guia, onde Ginele foi a coordenadora do projeto. Não, foi o Loucura Cidadã. Loucura Cidadã com o Guia. Sim, mas quem patrocinou foi o Fundo Brasil de Direitos Humanos. Só que eu falei, meu amor. Não, mas você falou fundação. Ah, desculpa, Fundo Brasil de Direitos Humanos. E aí a gente liberou essa verba, esses livretos. E aí eu comecei, porque em muitos momentos alguns usuários não estavam bem também, e aí eu comecei a me jogar com essas viagens no interior para fazer a divulgação do guia, e aí eu fui com outras futuras, outros usuários, e vendo que o serviço substitutivo no interior tem muito mais ênfase do que aqui em Salvador, entendeu? Profissionais que saíam daqui para ir para os interiores e abrir os CAPs, como o Candice está em Bicuara, na Chapada Diamantina, e deu certo.
E a gente foi para Rio Real, para isso, para aquilo, começou a divulgar. E aí eu fui levada para o Companhice no Rio de Janeiro. Né? A AMIA, os Incênicos foi contemplado pela AMIA a ser levado ao Rio de Janeiro. 3 atores. Foi eu, Josuélito e Renata, né? A produtora do teatro. E aí Renata voltou com 2 dias que teve um problema com ela e eu e Josuélito ficou lá. E eu fiquei 10 dias no Companhice, internada no Hotel da Loucura. É um hospício, um dos vários hospícios de lá do Rio de Janeiro, dentro do Engenho de Dentro, do bairro Engenho de Dentro, onde um médico chamado Vitor Cordeus, ele invadiu todo o pavilhão e transformou no Hotel da Loucura, onde acontece o encontro de arte e loucura dentro desse lugar. E daí eu fiquei lá. Eu trabalhava tanto de dia com... A gente fazia nossos ensaios que a gente ia fazer, depois no outro dia ele levava a gente para a rua, um encontro de vários tipos de saberes, de culturas, de artistas, de intelectuais, de observadores, de usuários, de vários usuários do Unisan, né? De Minas Gerais, que é uma associação também muito bem articulada. E eu ficava tão cansada que de noite eu não conseguia nem sair para passear. Aí um usuário, Edmar, ele é estudante de serviço social, ele veio do Pará e ele mora no Hotel da Loucura. Ele me chamava às 5 horas da manhã para eu conhecer o Rio de Janeiro. Então eu acordava às 5 horas com ele que me levava com o passe dele para rodar, para passear, porque 7 horas eu tinha que começar o trabalho. E aí o que aconteceu? Minha vida mudou, deu uma lavagem cerebral com essa vida do Companhice, que eu fiquei lá triste porque eu queria teletransportar todos os meus incênicos para lá. Porque, gente, é uma coisa muito séria quando o Raimundo fala que profissional surdo. Eu sou profissional de saúde, 22 anos. E eu tive 2 depressões pós-parto. A primeira depressão foi em 96, com a minha filha Amanda Evelyn. Voltei a trabalhar nas obras sociais em Manduce depois de... A depressão em 2004 foi logo quando